foi-lhe apresentada uma barganha, servir como meio para que o nome dos Antunes prevalecesse, e, em troca, receberia a promessa de uma liberação, uma alforria que seria escrita em papel e selada em março que viria. Amaro, que conhecia as letras e sabia o peso dos papéis, ouviu a oferta como quem escuta uma sentença. Não existiu consentimento verdadeiro. Não pode haver, quando a opção é entre obedecer e sofrer castigo ou perder a própria vida sob a lógica de um regime que trata corpos como propriedade. A coerção atuou na casa como sombra. Portas trancadas, lamparinas que mal iluminavam o rosto das que foram chamadas, parteiras movendo-se em silêncio, a ciência aplicada ao segredo. As noites passaram a ser território fechado. A casa grande ganhou corredores que cheiravam a álcool e medo. As vozes foram reduzidas a resmungos, aos pormenores que não se sabiam dizer em público. A violência foi exercida por ordens que se revestiam de autoridade. As primeiras gestações chegaram como um estigma e uma prova. Leonor foi a primeira a se afastar do chão sólido em que caminhava, Helena a seguir, e depois Constância. Beatriz teve medo, mas também silêncio. Mariana, que tinha 15 anos, foi privada de sua infância com uma grotesca naturalidade. Dizer que foram apenas engravidar é negar a gravidade do que aconteceu. Elas foram violadas por uma decisão que as transformou em meios, e o nome de Amaro passou a circular nas sombras da casa como se fosse uma ferramenta a mais do que um homem, útil, silencioso, dispensável. Os dias de Santa Cruz dos Anjos tornaram-se uma rotina macabra. À tarde, o trabalho no cafezal, à noite, quartos trancados. Havia a presença constante das parteiras, pessoas que sabiam como esconder os passos do parto, como amparar as que não podiam contar com o socorro do mundo. Havia também o olhar atento da comunidade que passava ocasionalmente pela estrada de terra. Era preciso manter aparências. A família visitava a igreja aos domingos, recebia visitas de parentes, sorria para retratos. Tudo deveria ser legal aos olhos da lei do império. E a lei, naquela época, valorizava o papel assinado, não a justiça humana. Enquanto as filhas contemplavam o próprio corpo que agora carregava outro corpo dentro de si, Amaro viu-se entre a promessa de liberdade e o peso de uma culpa que não era dele. Alforria de papel. Essa expressão carrega uma contradição. Pode libertar uma pessoa da condição jurídica de escravo, mas não apaga as marcas que foram gravadas na carne, nas lembranças, nos gestos automáticos. Quando, em março seguinte, o documento foi lavrado, o selo caiu sobre o papel com a mesma natureza de um açoite. A formalidade confirmou o que não podia desfazer. Amaro recebeu a liberdade legal, mas partiu levando o que ficou de Santa Cruz dos Anjos. Levou a sombra de quem foi usado sob coação, a memória de portas que fecharam sobre choros contidos, e a dor de saber que sua autonomia havia sido substituída por uma promessa que não curaria as feridas. Veio então o nascimento de José. O menino que entrou nos registros como herdeiro teve um nascimento cercado de mentiras meticulosamente tecidas, documentos arrumados, assinaturas forjadas ou orientadas, testemunhas que viravam cúmplices pela conivência ou pelo silêncio. Nos papéis oficiais, José era o filho legítimo do coronel. Na realidade, era o produto de um acordo que transformara corpos em estratégia. Aos olhos da lei do império, o papel valia mais do que a verdade do que havia acontecido naquelas noites de lamparina bruxuleante. Quando a notícia se espalhou entre a vizinhança, houve olhares de surpresa e de conformidade. Muitos fecharam os olhos por conveniência, outros por medo. O silêncio da rua foi cúmplice e protetor. A cumplicidade social foi o cimento que segurou a mentira no lugar. E dentro da casa, as filhas viveram o estigma em seu próprio corpo. Leonor fechou-se como se a casa tivesse se engolido. Helena tentou encontrar desculpas e depois um caminho de partida. Constância passou a se recolher, sustentando uma fragilidade que não se curava. Beatriz foi rapidamente casada com um homem que aceitava a obediência e não perguntava muito. Mariana, quem mais sofrera por ser ainda menina,
Aprendeu a andar como se a infância tivesse sido arrancada. A repetição das humilhações transformou as relações familiares em territórios minados. Em público, Dona Amália exibiu o herdeiro como prova de sua astúcia. Em privado, a mesma mulher que fizera o cálculo sintético para salvar um sobrenome vivia noites em que o rosto queimava de remorso? Não exatamente. A estrutura que a moldara permitia que a moralidade fosse adaptada aos interesses. Quem questionou pagou com ostracismo. Quem silenciou foi poupado de uma verdade que a casa não queria enfrentar. E assim, a violência se sedimentou em um novo ciclo. José cresceu dentro de privilégios e ignorância sobre suas origens, protegido por documentos, educado para ser herdeiro e senhor. José tornou-se uma encarnação da terrível continuidade. Cresceu sem ser forçado a olhar para as sombras que geraram seu nome. A história que o trouxe foi enterrada, mecanizada em registros, limpa das nuances incômodas. Quando adulto, reproduziu, sem entender totalmente o que fazia, os mesmos gestos de poder, a propriedade, o comando, o exercício de autoridade sobre vidas que ele via apenas como peças no tabuleiro. A violência institucionalizada encontrou assim sua continuidade. De vítima e de instrumento, nasceu um novo agente daquilo que oprimira. E onde ficou Amaro? Libertado no papel, deslocado no resto. Ele saiu da fazenda como alguém que já não tinha lugar. A casa que o tivera como propriedade já não o reconhecia como pessoa. A sociedade que o libertou não lhe ofereceu condições de reinvenção. A euforia não lhe devolveu a vida que lhe fora tirada, apenas extinguiu o nome escravo do registro. Amaro tentou construir um novo caminho, trabalhou em outras lavouras, tentou manter distância da casa que o marcara, procurou palavras para definir o que ficou dentro dele. A escrita que aprendera continuou a ser um refúgio. Ele escrevia cartas que nunca enviou, deixava notas em papéis dobrados, tentava entender o próprio coração. Mas o que a casa tirou não se recompõe apenas com liberdade formal. As filhas encontraram destinos variados, todos marcados. Leonor envelheceu levando dentro de si um silêncio como tumefação. Saía para as visitas com um sorriso que parecia rachar, como se a casca fosse maior do que o conteúdo. Helena fugiu para uma cidade próxima, tentou em vão escapar da memória com trabalho e novas relações, mas a lembrança da clausura voltava em cheiros, o aroma do café tostado, a lamparina apagando, o som do rio. Constância teve uma fraqueza que a acompanhou. A saúde, ao longo dos anos, negou-lhe a normalidade. Beatriz viveu presa a um casamento que a protegeu do escândalo e não do sofrimento. Mariana, a mais jovem, cresceu com olhos de quem aprendeu cedo demais que o mundo não é justo. Ela aprendeu a medir palavras, a evitar perguntas, a torcer a boca quando algo doía. Em comum, todas carregavam marcas invisíveis que nenhuma cerimônia, nenhum registro, nenhuma alforria jurídica poderia apagar. A sociedade ao redor manteve-se em grande parte indiferente. O Vale do Paraíba, naquela época, era palco de uma economia que se apoiava em trabalho forçado. O olhar legal olhava para os papéis, não para a justiça humana. Entre 1847 e 1848, muitas coisas eram consideradas normais, porque estavam enraizadas. A propriedade sobre a vida do outro, a lei que validava a posse e não divinidade. E quando as leis mudaram, muitas feridas já haviam sido abertas e cicatrizado de maneira torta. Com o tempo, a fazenda envelheceu. As construções que outrora exibiram o brilho de riqueza tornaram-se vazios. Moendas pararam, telhados cederam, o berço de José guardou suas trancas. O que restou foi uma ruína que parecia refletir um esgotamento moral. Pedras que caíam, paredes que se desmanchavam, carteiras com papéis amarelecidos. A terra continuou vermelha, mas já não dava a mesma ilusão de abundância. O ciclo de violência produziu, como um de seus efeitos mais claros, decadência, física e simbólica. O nome que fora tão cuidadosamente protegido tornou-se, ao fim, pó e memória mal resolvida. A memória dessas vozes sofreu tentações de apagamento. Fotos foram queimadas, relatos abafados, nomes ocultados. Mas algumas coisas se recusam a ser esquecidas. Pessoas que foram testemunhas não puderam todas levar consigo o silêncio por toda a vida. Uma parteira, no fim da vida,
sussurrou relatos em quartos de hospital. Um papel escondido em um livro revelou uma assinatura que contrariou uma narrativa oficial. Cartas que Amaro escrevera apareceram anos depois, dobradas atrás de um caderno. Essas pequenas resistências contra o esquecimento são o que restam para nós, e restarão como evidência de que a história do poder se sustenta sobre corpos e omissões. Há uma perversidade clara nesse enredo. O mesmo círculo que justifica a violência em nome da preservação do patrimônio convive com a ilusão de que nada mudou. O herdeiro que recebeu o nome aprendeu a mandar. Os que foram usados aprenderam a calar. A sociedade, cúmplice por medo ou por conivência, participou da manutenção do silêncio. Quando a abolição veio em 1888, muitas estruturas já tinham sido transformadas, outras apenas veladas. A lei pôs um ponto final formal, uma correção tardia, mas não curou as feridas, nem devolveu o tempo roubado das crianças que cresceram roubadas de sua infância, nem reconstituiu a dignidade dos que foram usados. O que a história de Santa Cruz dos Anjos nos deixa é um chamado urgente. Memória não é nostalgia, é responsabilidade. Olhar para esses episódios com clareza é recusarmos repetir o padrão que transforma a vida em bem inventariado, corpo em estratégia. É discordar de uma lógica que coloca acima de tudo a preservação de um nome, quando esse preço se paga com a dignidade alheia. É entender que papel assinado não é justiça, que alforria não é cura, que registros legais podem ocultar crimes. E a pergunta que fica retumba: quantas outras fazendas tiveram segredos assim, costurados com o fio do medo e do silêncio? Quantas vidas foram reduzidas à moeda de troca para manter uma aparência? Não há nome simples para isso. Há rostos, há feridas abertas, há descendentes carregando as consequências. Repetir essas histórias é um ato mínimo de justiça. Nomear o que foi feito é resistir ao apagamento. Lembrar é manter vivo o debate. Como a sociedade que se pretende justa irá corrigir os efeitos persistentes de violência estruturada? Ao fechar as portas da Casa Grande e olhar para as ruínas, é possível ver as linhas de continuidade. O poder que se reproduz, a cultura do silêncio, a indiferença que transforma vítimas em números. Mas também é possível ver faíscas de resistência. Manuscritos escondidos, memórias contadas em voz baixa, testemunhos que insistem. O lugar onde havia uma vez orgulho virou lição amarga, não para ser esquecida, mas para servir de alerta. José levou o nome e, junto com ele, a responsabilidade do silêncio. Amaro levou a liberdade formal e a marca indelével do abuso. As filhas levaram destinos variados, todos marcados por uma injustiça inicial. O que essa narrativa exige de nós não é apenas indignações passageiras, mas um compromisso com a lembrança. Lembrar para que a memória se torne vigilância, lembrança que impede a repetição. Compartilhe este relato. Lembrar é um ato de justiça. Inscreva-se para que mais vozes como estas não caiam no esquecimento. E ao lembrar, permita que a indignação nos faça agir, denunciar o que ainda persiste, escutar as vozes silenciadas e erguer, juntos, um compromisso de dignidade que seja mais forte que qualquer herança mal conquistada.